Sentir-se condenado é um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter. É um sentimento que impede a pessoa de crescer, impede a pessoa de melhorar. Esse sentimento é um sentimento doloroso, que mata a pessoa de dentro para fora. Ela externamente pode sorrir, externamente ela pode estar em ambientes que ela se sinta até, inclusive, alegre, feliz, né? Mas internamente os pecados, os erros por esta pessoa cometido faz com que ela tenha esse sentimento de que infelizmente ela não é perdoada, ou que se alguém souber do seu pecado ou do seu erro, ela será talvez alvo para zombaria, para escárnio de muitos, e principalmente daqueles que têm temor de Deus. Os que têm temor a Deus, quando caem, quando vacilam, quando erram, eles têm um peso maior, porque além do erro pessoal, o erro da condenação interna no coração, a alma fica abatida, há a condenação daqueles também que podem colocar algo contra o Evangelho, contra Cristo, por causa do mau testemunho dado pela pessoa. Então, estar nessa posição de condenação, ser condenado, se sentir condenado, mesmo que ninguém esteja apontando o dedo para você, é um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter. É um sentimento doloroso, machuca. E por isso, o apóstolo Paulo nos dá esse entendimento aqui na carta aos Romanos, capítulo 8, esse sentimento de adoção de filhos. Não éramos filhos de Deus. Você, com certeza, você já deve ter ouvido falar que todos são filhos de Deus, embora essa conclusão seja errônea, tá? Todos, mas eu também sou filho de Deus. Não. Filhos de Deus são aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador. Aceitar não é a questão do cuidado do homem, mas o aceitar é você baixar a guarda, entender que você é pecador e concluir na sua vida que seguir os ensinamentos do Evangelho de Cristo é a base fundamental para a vida. É a base para recomeçar. Então, veja que desde que o homem se arrependa, ele seja batizado, ele pode reiniciar a sua vida. Pode recomeçar a sua vida sem as duras marcas no coração de ter cometido coisas terríveis. Pessoas que tiraram vidas de outras pessoas, que cometeram homicídios, né? Feminicídios. Pessoas que cometeram atrocidades, barbáries, né? Pessoas que, inclusive, até muitas, eu sei que há pessoas que nos acompanham das prisões, né? Que Deus abençoe a todas essas pessoas que, por seus delitos, né? Por roubos, por falhas cometidos na vida, foram reclusos da sociedade. Entenda que esse período de reclusão é um período para a pessoa mudar, para transformar. Mas muitas vezes ela ainda continua sentindo-se condenada. E eu digo para você que há casos sérios de pessoas que muitas vezes, na sua simplicidade, cometeram um erro. Porque o pecado é da natureza da carne do ser humano. É triste falar isso. Mas a graça de Deus nos abraçou de tal maneira que mesmo que você tenha cometido o pior dos pecados, o pior deles, o mais dilacerante que seja para o coração daquele que você feriu, daquele que você machucou, daquele que você pecou contra, falando, xingando, batendo, seja lá como foi o pecado, traindo, adulterando. Se você compreender o que o Paulo está dizendo aqui, a carta aos Romanos, no capítulo 8, o versículo 1, ele dá para a gente uma menção e uma visão importante de como nós podemos nos portar a partir do momento que você se arrepende. Você não precisa mais viver com um sentimento, ainda que muitos te condenem pelo que você foi lá atrás, lá no passado. Lá no passado você pode ter sido uma pessoa muito falha, você pode ter sido uma pessoa muito errante. Mas o Senhor, Ele quer de todos os meios que você compreenda que a graça que Ele te alcançou, que te fez se arrepender, você possa andar de cabeça erguida. Por mais que alguém te condene, porque essa graça, ela alcança a todos que entendem, compreendem de verdade. Não só aqueles que querem se esconder atrás da Bíblia, assim, ó. Não é para se esconder atrás da Bíblia. Eu quero sim poder realmente falar para aquelas pessoas que eu pequei contra elas e dizer, olha, eu pequei. Eu errei contra você, estou arrependido, não tenho como voltar o que fiz, mas Jesus, desde o dia que eu o aceitei, que eu tirei a minha vida do prazer do pecado,
a minha vida, eu tenho dedicação a Ele. Vamos ver o que o Paulo fala? Versículo 1 diz assim: portanto, ele dando uma declaração direta, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para aquele que está realmente em Cristo, que não andam mais segundo os desejos da sua carne, mas andam segundo o Espírito de Deus, que andam segundo a vontade. As vontades da carne é continuar pecando, é continuar errando. O apóstolo João, eu vou marcar minha Bíblia aqui, que eu vou voltar aqui em Romanos, mas o apóstolo João, ele escreveu em uma de suas cartas, ele tem 3 cartas apostólicas, e a primeira carta dele, no capítulo 3, 1 João, capítulo 3, do versículo 1 em diante, ele fala assim, vede quão grande amor nos amou, nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Isso só veio por meio de Cristo. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então, para quebrar aqui um certo paradigma da consciência de alguns que ficam se martirizando pela vida ou pelos erros que cometeram, seja o erro há muito tempo atrás ou o erro que aconteceu ontem ou hoje. Pastor, hoje eu ainda concebi esse pecado, eu fiz isso. Só que ele está dizendo com muita clareza, vede que grande amor por nós tem concedido o Pai. Como? Que amor é esse? Que fôssemos chamados filhos de Deus. Quem que é o chamado filho de Deus? No Evangelho de João, Jesus falou, os filhos de Deus, o direito de ser chamado filho de Deus é aquele que aceitou Jesus. É aquela pessoa que agora a sua vida é declarada para Jesus. Olha, eu vivo para Jesus, Ele é meu único suficiente Salvador, eu não declaro fé em nenhuma outra coisa a não ser em Cristo. Então, o que ele deixa muito claro? Porque o mundo, ou seja, os olhos, a ótica daqueles que viveram com você, vivenciaram esses pecados e falhas que você cometeu perto destas pessoas ou contra estas pessoas, o mundo não vai conhecer. O mundo não vai receber, o mundo não vai entender como Jesus entendeu você. Por isso, olha que amor é esse, que ninguém perdoa, né? Apesar de que nós temos uma premissa da parte de Cristo, que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. E isso envolve o perdão. Ainda que exista esse sentimento no coração de outras pessoas, nós temos que ter a convicção de que esse amor do Pai por nós, enviando Jesus Cristo, me fez então ter a alegria, a graça concedida pela morte e ressurreição de Cristo e o sangue derramado por mim, perdoou os meus pecados desde o dia que eu me arrependi deles. Agora, tem um porquê aqui que a gente tem que entender. O versículo 2 fala, amados, agora somos filhos de Deus. Quer dizer, nós não éramos filhos de Deus. Quem ainda é servo do pecado não é filho de Deus. Agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ou seja, nós não entendemos ainda o que será o corpo glorificado, ser perdoado, ser salvo. Mas ele fala, mas sabemos que quando ele se manifestar, quando Jesus vier nos buscar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Versículo 3, e qualquer que nele tem esta esperança, quem acredita nisso, quem tem essa confiança certa dentro de si, essa pessoa faz o quê? Leia bem alto para você aí na sua casa, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, a direção do apóstolo João aqui é mais ou menos assim. Vamos tentar de uma forma mais simples a gente chegar ao ponto de partida. Se o Paulo disse que nenhuma condenação para quem está em Cristo, embora os que estão em Cristo já não se sintam condenados porque são filhos de Deus e o filho não condena o pai, aliás, o pai não condena o filho, e quando o filho, por sua vez, ele cometeu o erro, porém agora redimido, arrependido, ele vem ao pai, ele recebe o direito de ser salvo, ser filho de Deus. Só que nós temos um parênteses aqui para a gente abrir. Porque a Bíblia fala que os filhos de Deus, eles são mal vistos pelas pessoas. Mesmo que ela tenha sido transformada, tenha sido mudada, elas ainda podem condenar. Os olhos do homem condenam. É pesaroso isso, é difícil lidar com a condenação. Mas que fique claro, porque a pessoa que está vivendo em Deus, que está vivendo para Jesus, ela se purifica. Como que uma pessoa se purifica, pastor?
Uma pessoa que, embora em outro momento da sua vida ela xingava, falava palavrão, ela vivia com ódio das pessoas, ela tinha raiva de todas as pessoas que da vida dela, porque desde a infância a pessoa sofreu sem pai, sem mãe, ou sofrendo abusos de uma vida medíocre, de uma vida miserável, das mazelas da vida dela, ela tem no coração que ninguém presta, que ninguém tem valia. Então veja que esse amor de Deus alcançou essa vida, e esta pessoa, para que ela tenha essa prova verdadeira, é a esperança. A esperança que temos é que todos sejam salvos, que se arrependam. No entanto, que ele fala, olha, essa esperança faz com que eu queira ser como Cristo é. Nós vamos ser como Ele, purificados, sem manchas, sem pecados, sem erros, carregando as marcas de Cristo em nós mesmos. Jesus pagou um preço alto para que nós tivéssemos vida, e nós também pagamos um preço por servir a Cristo, ainda que nos condenem pelo velho homem. O que é o velho homem? É as práticas que outrora você abordava, você praticava, e aquilo realmente, olhando, quando você mesmo olha, você tem vergonha de olhar para trás. E eu digo para você que, por mais que você, claro, nós não esquecemos do que passou, mas o Senhor disse, olha, esse que é filho, ele, a partir do momento que torna-se um filho, a vida dele, o prazer dele é se purificar, é sair do que está errado. Então, se você tem cuidado de se purificar, isso quer dizer que você realmente entendeu que foi perdoado e está vivendo uma vida nova. Agora eu vivo para Jesus, eu me purifico como Jesus é puro. Continuando, versículo 4. Qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então aquele que não tinha pecado, ele levou os nossos pecados sobre o seu corpo, sobre o seu sangue derramado. Nós recebemos o perdão. Só que está muito claro, as pessoas que continuam na prática do pecado, e ele fala a pessoa que é iníqua, porque o pecado, por exemplo, o pecado que é o pecado feito, mesmo que a pessoa diga não ter o conhecimento, eu não sabia que era errado. Eu fazia porque achava natural fazer isso. Para mim era normal fazer. Mas o pecado da iniquidade, que iniquidade é pecado, ser iníquo é quando você sabe o que tem que fazer, você sabe como deve fazer, mas você não faz. E isso é ser iníquo. Então entenda, o que está ainda sabendo como deve agir, como deve tratar o marido, como deve tratar a esposa, como deve tratar o ser humano, como deve conduzir sua vida debaixo de oração, debaixo da palavra, vindo à igreja, orando, intercedendo, sabendo disso, sabendo dessa colocação da posição de um cristão, e ela não faz, essa pessoa está em pecado, ou seja, ela está longe, está afastada de Jesus, porque perto de Jesus você é lavado no sangue de Cristo. Agora, longe do Senhor, aí você se sente condenado. Então, por isso que aquele que está longe do pecado, ele está puro. Ele não tem mais aquela condenação do que fazia, porque agora você é uma nova criatura. Eu vou terminar agora. Qualquer que permanece nele, versículo 6, não vive pecando. Qualquer que vive pecando não ouviu e nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele também é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, uma pessoa que nasceu de Deus, uma pessoa que realmente se converteu, ela não precisa mais se sentir condenada, porque ela não comete aquilo mais. Aquele delito já não é mais algo da eminência da sua vida. Ela já não vive mais naquela prática. Ela já não conduz a vida dela mais, ela já não conduz a vida dela nesse erro da vida. Ela já não volta às velhas práticas. Por isso que ele está dizendo, olha, os filhos de Deus, eles se purificam. Entenda, a condenação para algumas pessoas ainda vai falar forte dentro de você enquanto você continua em certas práticas. Pastor, mas nenhum homem é perfeito, nenhum homem não peca. Verdade, você não está errado com esse pensamento, mas errado está em ser iníquo, sabendo que não deveria fazer tal coisa, desejar tal coisa, falar tal coisa, e você continua fazendo. Então veja que o Filho de Deus, que é perdoado, que está em Cristo, como Paulo, volto a falar do que o Paulo disse, portanto agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo.
que não vive mais segundo a sua carne. A tua carne lá atrás, que comandava, dominava você, hoje não tem poder para te dominar, porque você agora é cheio do Espírito Santo, você tem palavra. Agora você pode viver livre. E eu vou terminar essa leitura para a gente poder nos despedir aqui. Porque, versículo 5 de Romanos 8. Porque os que são segundo a carne, inclina-se, ou seja, elas estão pendendo para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quem se inclina às coisas do pecado vai cada vez estar pior. Você está se sentindo condenado? Está se sentindo pesaroso na sua vida por causa de um erro que você cometeu? Se você já desceu as águas, você se arrependeu e saiu de toda iniquidade, saiu do que era pecado, então você pode aliviar teu coração, levantar a cabeça, ainda que te tentem condenar. Você, por Deus, pelo Senhor, você foi lavado. Agora, se você vive com aquele pecado vivo dentro de você, você ainda tem prazer de fazer aquilo, você então precisa conhecer Jesus de verdade. Porque o que João disse na sua carta é: você que vive pecando não conhece a Deus. Então, ainda que você seja de uma igreja, seja de alguma denominação, você diz ser crente evangélico, mas vive ainda apegado, o prazer do pecado ainda vive em você, porque você não conhece a Deus. Quem conhece a Deus se purifica como Cristo também puro é. E assim nós seguimos a nossa vida. Não deixe o seu coração assimilar o que passou lá atrás, acabou. Não se sinta condenado. Mas eu fui uma mãe má, eu fui um pai mau. Não, acabou. Você é nova criatura. Então entenda, a carne pende, ela inclina a fazer o que é errado. Já o Espírito não, inclina a fazer o que agrada a Deus. Então, convido você a estar cada dia mais buscando a Deus, e daqui a pouquinho eu vou estar no altar da igreja clamando pelas famílias para que você conheça ainda mais da graça de Deus e se incline o seu coração a viver para Jesus, tá bom?